Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Neemias. Neemias capítulo 1. Sadal vai projetar os versículos, irmãos. Se você não trouxe a Bíblia. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1 diz o seguinte: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Próximo. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Amém. E a palavra de Deus diz que Neemias, então, ele fica tremendamente triste, fica tremendamente angustiado. Agora, 2 Crônicas capítulo 36. Olha o que diz aí, versículo 19. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os valor que havia neles. Os babilônios incendiaram primeiro o templo de Deus e depois derrubaram o quê? O muro. E aí nós podemos ver que depois eles destruíram todos os palácios e todos os utensílios de valor que haviam dentro dos muros. Ou seja, nós podemos ver aqui uma sequência: templo, muro, palácios e utensílios. Templo, muro, palácios e utensílios. Se a muralha que envolvia, né, a cidade, a primeira coisa que devia ser destruída era o quê? Pergunto para vocês, irmãos. Se uma muralha envolvia a cidade, a primeira coisa que precisaria ser destruída para entrar na cidade, o que seria? Os muros. É lógico. Mas primeiro Nabucodonosor destruiu o quê? O templo. Os babilônios incendiaram o templo de Deus. Eles derrubaram o templo. Mas primeiro Nabucodonosor manda destruir o templo. Eles conseguiram destruir o templo porque eles conseguiram entrar pela brecha. Eles conseguiram entrar pela brecha. Esse é o tema da nossa meditação nessa noite. Fechando as brechas. Fechando as brechas. O diabo sabe de uma coisa, irmãos. Aqui está a sequência que ele vai sempre usar para destruir você. Para destruir a igreja. Primeiro, ele vai tentar destruir o templo. Primeiro, ele vai tentar destruir o templo. Ou seja, presença de Deus. Presença de Deus. Segundo, ele vai tentar destruir o muro. O que é isso? É o caráter da nossa vida. A terceira coisa, ele vai destruir palácios, família. E a última, a quarta coisa, ele vai destruir os utensílios. Numa outra versão diz vasos. O diabo, primeiro, ele não vai te bater, fica tranquilo, ele não vai te bater. Ele não vai afetar você, ele não vai colocar enfermidade em você, ele não vai bater seu carro. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Primeiro, ele vai tentar tirar a presença. Templo de Deus. Presença de Deus. Porque o diabo que sabe que se você não tem um carro zero, mas se tiver presença, aleluias. Você pode até não ter uma casa novinha em folha, mas se tiver presença. Ele sabe que você pode estar até desempregado, mas se tiver presença, irmãos. Se tiver presença. O diabo sabe que derrubar sua mulher, você consegue levantar de novo.
Você consegue levantar o muro de novo, mas se derrubar a presença, acabou o homem, acabou a mulher. Se ele derruba a presença, se ele derruba o templo, é o fim. Então ele não vai tentar destruir as coisas da sua vida, fica tranquilo. A primeira coisa que ele vai tentar destruir é a presença de Deus, é o templo de Deus. O diabo sabe disso. Por isso que eles chegam e não derrubam o muro. Eles chegaram e não derrubaram o muro. Mas Nabucodonosor disse, entra e derruba o templo. Aí acabou a presença. Acabou a presença de Deus. Porque crente que vive não é de presença, não é de dinheiro, irmão. Crente vive é da palavra, não é de pão. Por isso viva da presença, ande na presença, fale da presença, veja a presença. Presença de Deus. O diabo ele não quer destruir seu caráter. Ele quer destruir a presença. Porque o dia que ele destruir a presença que habita em você, a primeira coisa que vai cair é o seu caráter. Então ele vai tentar sempre destruir a presença de Deus. A presença de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de meditar com você nessa noite. O nome Neemias significa consolador. Diga, consolador. Esse é o primeiro tópico da nossa mensagem. Consolador. Consolador. Agora, como pode Neemias lembrar de chorar daquilo que ele nunca viu, irmãos? Quem aqui consegue chorar por alguém que nunca viu? Muito dificilmente. Muitos de nós não choramos por alguém que nós não conhecemos. Nós não choramos por uma terra desconhecida, irmãos. Não vem falar que você chora, não. Nós não choramos. Quem aqui chora pela África? Dificilmente. Dificilmente. Mas Neemias, quando você lê o livro de Neemias, você vê que ele começa a chorar. Tamanho a tristeza que tomou conta de Neemias, mas ele nunca esteve lá. Ele nunca esteve lá, do dia que Nabucodonosor entrou em Israel, até o dia que Neemias se levantou. Duraram aproximadamente 70 anos, é o que diz lá em Esdras. 70 anos. Neemias nunca foi em Israel. E como ele pode chorar por uma terra que ele nunca conheceu? Que ele nunca esteve lá? Que ele nunca teve relacionamento? Se foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, não foi? Moisés que escreveu? Como Moisés pode ter escrito sobre Adão e Eva, se ele não estava lá? Se ele não conheceu Adão e Eva? Deus revelou para Moisés. Deus revelou para Moisés, do mesmo jeito que Deus agora está revelando para Neemias. O que Israel estava passando. Qual era a condição de Israel? Sem Neemias nunca ter conhecido. Sem Neemias nunca ter vivido lá. Porque Deus precisava de alguém que reconstruísse o templo e os muros. Mas Deus não levantou um construtor. Neemias não era engenheiro civil. Neemias não era mestre de obras. Neemias não era pedreiro, tão somente servente ou carpinteiro. Neemias não era. Não era. Ele era o quê? Copeiro do rei. Mas Neemias era uma coisa, consolador. Neemias quer dizer consolador. Consolador. Você quer que as pessoas te ajudem a construir alguma coisa? Você precisa que alguém te ajude a você a construir alguma coisa? Então, console elas naquilo que ninguém consolou. Ajude elas naquilo que ninguém ajudou. E a gratidão delas vai fazer construir aquilo que ninguém construiu para você. Deus não está levantando uma igreja de advogados, médicos ou engenheiros. Não. Mas Deus está levantando uma igreja de consoladores. De consoladores. Como pode Neemias chorar por alguém que ele nunca conheceu? Sabe o que é isso? Presença de Deus. Presença de Deus. Quem tem presença, choram por aqueles que choram. Choram por aqueles que choram.
A igreja precisa do seu consolo. A igreja não precisa do seu carro, a igreja não precisa do seu cargo, mas precisa do seu consolo. Do seu consolo. A igreja precisa de alguém que diga: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Qual é o teu problema? Você está bem? Conta para mim, diga para mim. E quando a pessoa termina de dizer, você diz: eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu vou entrar na brecha por você. Neemias era o consolador, ele se colocou na brecha diante de Deus, porque uma igreja que ora um pelos outros, cresce com vida, cresce com vida. Porque o que cresce derrubando e matando é câncer. Mas o que cresce levantando é saúde, é vida. Neemias, ele trouxe a memória. Lamentações capítulo 3, verso 1. Lamentações capítulo 3, verso 1. Tem aí? Não tem? Não tem? Pulei. Assim mesmo. Está vendo? Vocês ficam bravos com o pastor, que muitas vezes passa o texto para vocês. E... é assim mesmo. Eu ficava bravo com o pastor quando ele não passava o texto e falava o texto ali. É assim mesmo, está vendo? Tem que pagar com a mesma moeda. Lamentações, capítulo 3, verso 1. Jeremias, ele estava dizendo: Deus se esqueceu de mim. Deus, ele me abandonou. Deus... Quem escreveu Lamentações? Baruque. Quem era Baruque? Baruque era o escriba de Jeremias. Jeremias lamentando e Baruque escrevendo. Deus não se lembra mais de mim, meu dinheiro acabou, eu estou tão triste, está tudo doendo, meu pastor me abandonou, minha mãe não me ama mais, minha família me abandonou. Aí do nada ele para e diz: mas eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aquilo que me traz esperança. E Lamentações capítulo 3, verso número 22, ele começa a dizer: mas Deus me levantou, mas Deus me ama, mas Deus ainda colocou pessoas do meu lado. Mas eu ainda tenho a presença, mas eu ainda sei orar, mas eu ainda sei clamar, mas eu ainda sei chorar. E enquanto eu estou orando, Deus está comigo. Traga à memória aquilo que te dá esperança, irmão. Traga à memória aquilo que te dá esperança, irmã. Apocalipse 2, 4. Tem aí? Diz aí, 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. 5. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Neemias levantou o muro porque ele se lembrou. Porque ele se lembrou. Porque quem se lembra, consola. Quem consola, faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você caiu. Porque eu te levantarei, diz o Senhor. Porque eu te levantarei. Você já olhou para a pessoa do seu lado e perguntou se está tudo bem? Já olhou para o irmão que está do seu lado e já perguntou se ele está precisando de alguma coisa? Você já perguntou pelo marido dela? Pela esposa dele? O que aconteceu? Consolador. Consolar. Quando a igreja começa a consolar, quando a igreja começa a consolar, qualquer muro pode ser restaurado. Qualquer muro pode ser reerguido. Você crê nisso? Não chore só por quem você ama. Não chore só por quem está perto de você. Chore também por aqueles que estão longe de você, por aqueles que você não conhece. Consolador. Segundo, libertação. Primeiro foi? Acabei de falar, irmãos. Consolador. Segundo, libertação. É que vocês não têm costume de ver eu falando desse jeito, né? Não tem costume de trazer mensagem assim de pontos, né? Segunda coisa que nós podemos encontrar aqui, libertação. Libertação. Êxodo significa o quê? Os que saem. Moisés significa o quê? O que tira. Em Êxodo, o povo sai da onde? Do Egito significa mundo. Egito significa mundo.
As duas grandes libertações que Deus fez com o povo de Israel, com o seu povo. A primeira, tirou um povo do mundo. Tirou o povo do Egito. A segunda, tirou o povo da Babilônia. Primeiro, do Egito, mundo. Segundo, da Babilônia. O que significa Babilônia? O que quer dizer Babilônia? A gente ouve falar tanto de Babilônia. Quem sabe o que quer dizer Babilônia? Significa centro de religião. Significa lugar onde existem santos, onde existem ícones, onde existe madeira. Babilônia é um centro de idolatria, religiosidade. Religiosidade. Então, Egito significa mundo. As duas grandes libertações que Deus precisa dar para o seu povo, para mim e para você. Tirar do mundo e depois da religiosidade. Tirar do mundo e depois da religiosidade. Quem saiu do Egito se tornou hebreu. Quem saiu da Babilônia se tornou judeu. Se tornou judeu. Quem saiu do Egito se tornou hebreu. Da Babilônia, judeu. Quando Esdras quando você vê o livro de 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, na verdade era um livro só. Era um livro só. Se você ler, você vai ver uma sequência só. Né? Era o mesmo livro. E quando você vê Esdras, né? Quando Esdras tirou o povo da Babilônia, ele estabeleceu 3 coisas. 3 coisas ele estabeleceu: o tabernáculo, a santificação e as leis. São os 3 mandamentos de um judeu. Os 3 mandamentos de um judeu. Ninguém mais é hebreu, agora todo mundo é judeu. E judeu tem uma promessa. Pode acontecer o que for, mas o céu está preparado para ele. O céu está preparado para ele. Ou seja, quem abandona o mundo e abandona a religiosidade, só tem uma certeza: o céu. O céu. Interessante essa questão de religiosidade. Você vai concordar comigo. Quando eu era jovem, irmãos, pouquinho tempo atrás, eu sou jovem ainda. Mas eu lembro que quando a Luciana ia me chamar para ir na igreja, irmãos, eu estava jogando bola na rua com meus amigos, em frente de casa, né? Gente, no Brasil é assim, né? Joga a bola em frente da rua, dia de domingo, em frente da casa. Mete uns 2 tijolos lá e rala tudo o pé, rala tudo o joelho. E eu lembro que a Luciana, quando foi me convidar para ir para a igreja, eu estava jogando bola, irmão. E ela falou assim: vamos para a igreja. Eu falei: não, hoje não dá, estou jogando bola, tem que tomar banho. Aquelas desculpas que a gente tem, né? Ela falou: não, vai assim mesmo. Eu falei: não, de bermuda não. Ela falou: não, pode ir assim mesmo, não tem problema. Pode ir de bermuda. Eu acho que era num sábado, né? Ou domingo. Domingo, olha, culto de domingo, irmão. Ela falou: não, pode ir de bermuda mesmo. Você acredita que eu fui, irmão? Mas chegou lá, irmão, eu cheguei lá na igreja e falei: ixi, só eu de bermuda aqui. Falei: não está certo isso aqui, eu tenho, não, tem que voltar para casa, tem que trocar de roupa, não pode vir para a igreja de bermuda. Quem que vai para a igreja de bermuda? Ou seja, sem a gente nunca ter ido numa igreja, já existe algo dentro de nós, uma religiosidade que é imposta dentro de nós, que na igreja você não pode ir de bermuda, que na igreja não é lugar de você ir de bermuda. É uma religiosidade que já está dentro de nós. E é isso que Deus precisa libertar de nós. Muitas dessas coisas Deus precisa libertar de nós, precisa tirar de nós. Sem a gente nunca ter ido dentro de uma igreja, a gente já tem isso no nosso coração, que certas coisas está errado. Mas quem disse que está errado você vir de bermuda? Se fosse assim, irmão, já tinha perdido as pernas já. Não é errado. Deus deseja fazer 2 libertações no seu povo. Tirar do mundo e dar religiosidade que está dentro do nosso coração. Pessoas que entram dentro de uma igreja e não oram porque ele se acha, muitas vezes, indigno de orar. Muitas vezes indigno de se colocar diante de Deus. Ele muitas vezes não pode chegar dentro da igreja e se ajoelhar, porque ele se acha indigno de se ajoelhar diante de Deus. Religiosidade.
religiosidade, que tudo isso Deus precisa libertar do seu povo. Deus, ele não é o seu patrão. Deus, ele não é o seu padrasto. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Ele é o nosso pai. A igreja não é um lugar de religião, mas é um lugar de filhos que estão caminhando para o céu. Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos... Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Está falando do quê? Religião, religiosidade. Paulo está falando de religiosidade. Cristo já te libertou. Cristo já nos libertou. Terceiro, primeiro foi Consolador. Segundo, libertação. Terceiro, Neemias, ele não edificou os muros. Aí você vai dizer, meu irmão, você está falando que Neemias levantou os muros? Neemias não edificou os muros. Se você começar a ler, você vai ver que Neemias não edificou o muro. Neemias não colocou pedra sobre pedra. Neemias não chegou e não pegou tijolo por tijolo. Em nenhum momento você vai ver Neemias reedificando os muros. Na verdade, Neemias, ele colocava as famílias, ele levantava as famílias para edificarem o muro. Junto com o funcionário do templo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Jerusalém tem 12 portas. Tinha 12 portas. E quando os muros foram edificados, Neemias passou a mão na argamassa. Aí sim você vai encontrar Neemias pegando a mão na argamassa, cimento, sei lá o que você quiser aí. Barro. Ele pegou a mão e foi tapando o quê? As brechas. Está na Bíblia. Neemias foi tapando, fechando as brechas. Neemias, ele não se preocupou com o muro. Neemias, ele se preocupou com as brechas. Em nenhum momento Neemias, ele colocou pedra sobre pedra. Neemias só se preocupou com uma coisa, com as brechas do muro. Quando o texto diz, no livro de Neemias, que Sambalate e Tobias, eles estão te chamando, Neemias, porque você vai ver lá que eles estavam intentando contra Neemias, porque a obra de reedificação já estava quase completa. E Sambalate e Tobias, então, eles decidem ir fazer algo contra Neemias e mandam um mensageiro para chamar Neemias e dizer para Neemias, Neemias, vem nos encontrar, nós estamos te esperando. Neemias, ele não foi, porque Neemias estava o quê? Fechando as brechas. Neemias estava fechando as brechas e disse, diga para eles que eu não vou, porque eu estou trabalhando numa grande obra. Neemias não se preocupou em erguer o muro, mas em tampar as brechas, em fechar as brechas. E brecha, irmão, pode ser ruim como pode ser boa. Vai dizer que quando fala brecha é só coisa ruim. Brecha pode ser coisa boa, como também pode ser coisa ruim. Brecha pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade. Quando nós olhamos na Bíblia, quando o Senhor levou o seu povo pelo deserto, certa vez, levou até Canaã, havia uma brecha na casa de uma prostituta, chamada Raabe. Os 12 entraram por uma brecha. Eles entraram ali, eles olharam a terra e disseram, vai dar certo, vai dar certo. E eles saíram pela brecha. Oportunidade de Deus. Nabucodonosor, quando chegou em Israel, achou uma brecha. Entrou pela brecha e acabou com o templo. Acabou com a presença. E depois acabou com os muros. Perceba, existem brechas de oportunidade de Deus para você. Sabe quando você vê um empresário dizendo, falando a respeito do seu sucesso, e aí pergunta para ele qual foi o motivo do seu sucesso, ele diz, eu consegui uma brecha. Tinha uma brecha e eu consegui entrar nessa brecha, porque eu estou fazendo algo que ninguém faz.
Mas do mesmo jeito, o diabo pode achar as brechas da nossa vida e destruir eu e você. Olha que coisa interessante, quando Neemias estava construindo, ele não se preocupou em colocar as portas. Ele não se preocupou em fechar as portas. Neemias 7, 1. Está aí, Sadão. Diz o quê? Depois que o muro foi reconstruído, que ele colocou o quê? As portas. Coisa louca, irmãos. Interessante. Então ele primeiro levou o povo a construir o muro, reconstruir o muro, depois colocou as portas. Depois ele colocou as portas. Neemias não estava preocupado com quem entrava e saía pelas portas. Ele estava preocupado com quem podia entrar pelas brechas. Porque quem entra pela porta, você vê. Você pode combater, você pode deter, você pode parar. Mas quem entra pela brecha, assim como Nabucodonosor entrou pela brecha, quem entra pela brecha, esse sim é capaz de destruir tudo aquilo que você construiu. Tudo aquilo que você construiu. Os muros não foram construídos para guardar o que tinha lá dentro, mas os muros foram construídos para guardar a presença. A presença. Primeiro ele destruiu o templo, depois ele destruiu a muralha. Quando Esdras volta, ele constrói primeiro o templo. Depois Neemias ele vem e reconstrói o muro. Você não precisa provar quem você é para ninguém. Se você tiver reconstruído a presença de Deus dentro de você. Você não precisa ficar dando satisfação para ninguém, dando explicações para os outros. Mas uma coisa você tem que fazer é se preocupar em recobrar a presença de Deus na sua vida. O templo de Deus na sua vida. E depois que a presença de Deus estiver em você, aí as pessoas vão entender quem você é. Elas vão saber quem você é verdadeiramente. Não se preocupe, irmãos, de ficar dando explicações, tentando dar satisfações. Não. Se preocupe com a presença que está dentro de você, com a presença de Deus em você. Neemias, ele não se preocupou com as portas, em momento algum. Ele se preocupou com as brechas, com os buracos. Porque quem fecha as brechas não dá lugar para ninguém entrar escondido dentro de você. Quando Neemias ele saiu tampando as brechas, fechando as brechas, ele estava dizendo, por aqui ninguém mais entra. Por aqui o inimigo não vai entrar mais. Não vai entrar mais. Por aqui ele não vai mais destruir. Ele não vai mais trazer destruição, porque eu estou fechando as brechas. Assim como a cidade de Jerusalém, o nosso inimigo também, ele faz cerco ao nosso redor. Ele faz cerco ao nosso redor. A Bíblia diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em vosso quê? Derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo, ele nos fala em Efésios 6, capítulo 6, verso número 11, sobre as astutas ciladas do diabo. Cilada é um lugar, é um lugar escondido. Cilada é um lugar apropriado para esperar o quê? O inimigo. Quando você olha as batalhas, muitas vezes, que o povo de Israel enfrentou, o povo de Deus enfrentou, você via o povo inimigo tentando arrumar ciladas, tentando colocar ciladas no povo de Israel, escondendo-se do povo de Israel, para que de uma forma surpresa viesse a surpreender o povo de Deus. É uma emboscada, é uma armadilha. O inimigo ele não tira férias. O inimigo ele não tem feriado, ele não tem assumir. Ele constantemente procura uma brecha para poder nos atacar. Constantemente. Brecha fala de fraqueza. Fraqueza. De abertura que damos para o inimigo entrar e destruir.
E se ele consegue enviar o seu dado inflamado, que Paulo diz, ele consegue destruir. Ou pelo menos dano ele consegue fazer na obra de Deus. Ele consegue. O inimigo procura atacar os nossos pontos fracos ou a nossa parte fraca. Todos nós temos. Você tem, todos nós temos. Quando você vê a história grega, da mitologia grega, que você aprendeu na escola, né? Que não é de proveito nenhum para nós. Você vê aquela história do calcanhar de Aquiles, quem já ouviu falar? Né? Aquiles, na mitologia grega, era um herói que ele era imortal. Em todo o seu corpo ele era imortal, exceto seu calcanhar. E o inimigo conseguiu derrubar ele pelo calcanhar. Conseguiu vencer ele através do calcanhar. O que o inimigo quer fazer é o mesmo que os inimigos de Judá, que o povo de Israel fizeram com eles. Destruir a presença. Destruir o templo. Eles querem arrombar, eles querem destruir. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele quer derrubar o muro de proteção da nossa vida. Ele quer furar os nossos olhos. Ele quer matar os nossos filhos. Ele quer acorrentar a cada um de nós em tantas coisas desse mundo. Ele quer nos fazer escravos das coisas desse mundo, dos vícios desse mundo. Ele quer que o nome de Deus seja envergonhado na nossa vida. E tudo o que ele precisa, irmãos, é de uma brecha. De uma brecha, de uma pequena abertura, para poder lançar os seus dados inflamados e poder entrar. Fechando as brechas. Fechando as brechas. É possível nós fecharmos as brechas, irmão. Você crê nisso? É possível viver uma vida vitoriosa. É possível ter vitória sobre o nosso inimigo. É possível. A Bíblia diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como nós lemos aí, ele brama como leão, mas ele não é leão. Ele não é leão. Ele anda ao nosso derredor. Mas a palavra do Senhor diz que mal nenhum sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, diz o Senhor, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te guardarão, te sustentarão, todos os momentos da sua vida. Todos os momentos. Ele diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Mas como nós fechamos as brechas? Como nós fechamos as brechas? Como nós lemos aí? Sede sóbrios. Sede sóbrios. Sede vigilantes. Em todo momento. Pratiquemos as boas obras. Pratiquemos o nosso chamado de consolador. Paulo vem dizer que nós não podemos guardar nenhum ressentimento, nenhuma amargura dentro de nós. Que todo mal tem que ser desfeito. Nós temos que deixar o Espírito Santo de viver em nós. Que Cristo venha viver em nós. Que não seja mais nós vivendo, mas Cristo venha viver em nós. Não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos. Não podemos. Como nós vamos fechar as brechas da nossa vida? Como nós vamos fechar as brechas da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido? Como? Você que é homem, não leve problemas do seu trabalho para a sua casa. Não faça isso. Teve um dia ruim, teve um dia insuportável, o chefe pegou no seu companheiro de trabalho, te infernizou o dia inteiro. Sua cabeça está daquele jeito, irmão.
Serviço nada deu certo, tudo errado. Não leva para casa. Chega na porta de casa e deixa tudo para fora. Larga tudo para fora. Quando pisar dentro de casa, não jogue para cima da sua esposa, não jogue para cima dos seus filhos. Não jogue o dia ruim que você teve dentro da sua casa, mas jogue lá fora, deixe lá fora, deixe lá no seu trabalho. Nós não podemos comprar os nossos filhos. Como, pastor, nós vamos comprar os nossos filhos? Dando coisas para eles, dando dinheiro para eles. Se você fizer isso, filho, eu vou te dar isso. Não faça isso. Não façamos isso. Eu sei que muitas vezes nós queremos agradar aos nossos filhos. Quem é pai aqui sabe disso. Quer agradar aos filhos. É isso que a palavra de Deus diz. Nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais dirá Deus? Eu sei, irmãos, nós queremos agradar aos nossos filhos, queremos que eles tenham o melhor. Nós não podemos comprar os nossos filhos. Feche as brechas da sua vida. Fofoca. Tantas coisas da nossa vida que nós precisamos fechar. Tanta falta de perdão no nosso meio, na nossa vida. Se alguém fez algo para você, não perca o seu sono, perdoe, libere o perdão. O segredo de Neemias foi que ele consolou quem estava cativo, quem estava preso. Ele arrancou a religiosidade do povo. Ele fechou as brechas que ainda existiam no muro. Console. Ame e se preocupe com aquele que está perto de você. Com aquele que está ao seu redor. Com aquele que está próximo de você. Abandone as práticas antigas. Como nós lemos aí, você é livre. Cristo já nos libertou. Nós somos livres, você é livre. Em ti existe uma presença, e essa presença ela é poderosa, que é a presença de Deus. Cuide dessa presença, não jogue fora essa presença, dê valor a essa presença. Não deixe que o diabo venha tirar essa presença de você, porque é essa presença que te fortalece, que é essa presença que te ajuda, essa presença que te dá vitória, essa presença que te leva a viver dias melhores. É a presença de Deus. Você crê nisso? Feche as brechas da sua vida, tampe as brechas da sua vida. Eu quero orar com você, igreja.